querida terapeuta de luz, muito bom te ver de novo aqui na nossa aconchegante, na nossa querida comunidade aqui do Sempre Fluindo. Vamos para mais um dia da nossa jornada de autotransformação, trabalhando o livro Métodos de Concentração, do cientista Grigori Grabovoi. Estou muito feliz em te ver aqui de novo. Para quem não me conhece, meu nome é Alua Tente, eu sou especialista no ensinamento de Grabovoi, ajudo terapeutas integrativas, como você, a acelerar os resultados dos seus clientes, aplicando esses números incríveis. E se você gostar desse vídeo, não deixa de curtir aqui a página, não deixe de compartilhar com a sua amiga terapeuta, com o seu amigo terapeuta, que você acha que esse conteúdo vai ser útil, e de nos seguir se você ainda não nos segue. Então, vamos hoje para o 24º dia do nosso livro, né, Métodos de Concentração, da nossa jornada de autotransformação. Se você ainda não tem um objetivo, se você está começando hoje, não tem problema, você pode fazer conosco essa jornada até o 31º dia desse mês, e os outros dias ficarão gravados aqui nas nossas redes do Sempre Fluindo. Todas as redes do Sempre Fluindo terão os vídeos dessa jornada gravados, para que você possa acessar quantas vezes você quiser, durante quanto tempo você desejar, fazendo essas práticas, sempre respeitando o dia do mês. É importante você ter um objetivo em mente e fazer toda a jornada trabalhando um único objetivo. Não é aconselhável fazer mais de um objetivo ao mesmo tempo e nem trabalhar um outro objetivo antes do primeiro ter sido concretizado. Então, o importante é fazer esse processo e o processo reverberar, né? O processo ele realmente ser completo, ele ser concluído, ser realizado. Por essa razão é importante que você trabalhe um objetivo por mês. E o mais interessante é que você pode coletar essas mesmas práticas para levar para os seus atendimentos de terapias integrativas. Eu não diria técnica, né? Mais do que isso, né? Uma ciência bem sofisticada, a ciência do Grabovoi é uma ciência bem avançada e que você pode trabalhar no dia a dia, no seu consultório de terapias integrativas, no passo a passo, trabalhando com esses números, junto ao seu cliente de terapia integrativa, né? Então, não se tratam só de sequências numéricas, o primeiro e o terceiro exercício, eles são bem abstratos, né? Eles são bem profundos, porque eu trabalho com as palavras do próprio Grabovoi, e elas ajudam no trabalho de expansão consciencial, mas o exercício 2, ele tem duas sequências, né? Uma sequência de 7 dígitos, a outra sequência de 9 dígitos, que você pode trabalhar, né, junto ao seu cliente, se você não quiser trabalhar com as práticas mais abstratas. E qual que é a vantagem em trabalhar com essas práticas? Não é você que aplica no seu cliente, ou seja, ele pode se auto-aplicar, ele pode levar isso para a rotina dele. Esse trabalho rotineiro, ele potencializa muito os resultados, né, dos seus pacotes, dos seus atendimentos terapêuticos. É um processo que potencializa, fortalece mais. Eu tenho uma aluna radiestesista, né, e que ela trabalha as sessões de radiestesia e, ao mesmo tempo, já vai deixando as tarefas, né, de dever de casa para os clientes dela, né, para quem ela atende, né, para os clientes dela, relacionados com os números de Grabovoi. E eu auxiliei ela em todo esse processo. Então, ela já começa a trabalhar o quê? 2 ferramentas no mesmo pacote, né? O que pode potencializar o trabalho de transformação desse cliente de terapia integrativa de forma muito mais eficaz, de forma muito mais elaborada, de forma muito mais expansiva e efetiva, né? E assertiva. Então, esse ponto é extremamente interessante. E no final desse exercício de hoje, nós vamos começar a fazer ele agora, no final desse exercício, eu deixo aqui uma dica, né? Uma calorosa dica aí, né? Uma poderosa dica para os seus atendimentos de terapias integrativas, trabalhando com os números de Grabovoi. Eu deixo aqui no final dessa sessão de hoje, essa dica aqui para você, ok? Então vamos lá, 24º dia do mês, eu te peço para relaxar um pouquinho, para respirar fundo, para ficar calma, ficar tranquila.
deixar um pouquinho as preocupações rotineiras de lado, deixar um pouquinho os problemas de lado e e focar dentro de si mesmo na sua meta, no seu objetivo fazendo essa jornada. Respira fundo. Respira. Inspira mais uma vez. Expira. E aí eu trago exatamente aqui nesse primeiro exercício as palavras do próprio Grabovoi que vão te ajudar a trabalhar um pouquinho a expansão de consciência. Se você não conseguir fazer exercício, fica tranquilo, você pode aguardar o próximo exercício, né, que são as sequências numéricas de 7 dígitos e de 9 dígitos, para que você possa fazer, né, as atividades relacionadas com as sequências numéricas, ok? Então, eu já vou dar um spoiler, ele é um pouquinho abstrato, mas é possível fazer esse exercício, tá? O primeiro exercício. O terceiro exercício, o texto, ele é comprido, mas ele é bem interessante. Então, nesse dia do mês, durante a concentração, você deveria receber um objeto na forma de um homem. Por exemplo, um videocassete, uma caneta, uma planta. Você deveria ver em qual elemento do corpo parece, por exemplo, um videocassete. Isso significa como realizar a imagem do homem em ordem para receber o videocassete. Como está um pouco complexo, essa especificamente eu vou tomar a liberdade de explicar, que é como se você observasse qualquer objeto que existe, vivo ou não vivo, nesse caso aqui ele deu o exemplo do videocassete, que pareça com uma parte do corpo para receber, né? Para receber esse objeto. Então eu estou fazendo um trabalho de jornada de autotransformação para, enfim, alcançar algo em termos materiais. Então você pode fazer, né, algo, né, alguma coisa, uma parte do seu organismo que pareça um determinado objeto que remeta à sua meta. Você pode fazer dessa forma, tá? Você pode fazer dessa forma aqui. E então, pense no seu objetivo, pense nesse objeto, pense na sua meta e se existe algum objeto que remeta, que tenha algo a ver e que tenha uma conexão com uma parte do seu organismo, com uma parte do seu corpo. E faça essa relação da parte do seu corpo com esse objeto que remete à sua meta. Faça essa dinâmica de uma forma muito leve, muito fácil e muito profunda. Esses exercícios eles deveriam ser fáceis e simples de serem trabalhados. Mais uma vez, remeta à sua meta, remeta aquilo que você está trabalhando. Faça uma conexão com algum objeto que remeta à sua meta. E nesse objeto, pense novamente em algo dentro do seu organismo que tenha relação com esse objeto. E se conecte com ele. Faça essa visualização mais uma vez. Mais uma vez, faça essa visualização, visualizando um objeto, visualizando algo que remeta à sua meta e a relação desse objeto com algo que tenha dentro do seu organismo. Mais uma vez, libere aquilo que não te serve, libere essas preocupações. Deixa aí, libere aquilo que não é seu. Libere o sentimento que não é seu e deixa aí. Mais uma vez, faça esse exercício, remeta à sua meta, remeta ao seu objetivo. Qualquer coisa que tenha presente aí nessa cena, que remeta à sua meta, conecte novamente com algo que tem dentro de você.
uma parte do seu organismo e se conecte novamente. Mais uma vez, faça esse exercício mais uma vez, mais uma vez. Eu vou passando de forma leve, né, de forma tranquila, para a sequência numérica de 7 dígitos. 518, 4325. 518, 4325. Sequência numérica de 7 dígitos. Respira. Conecte a sua meta a essa sequência numérica de alguma forma. Crie essa conexão. Faça essa conexão mais uma vez. Cinco, 8, 4, 3, 2, 5. Faça essa conexão mais uma vez, conecte-se. Esses números eles ficam brilhosos ao redor da cena viva, bem colorida acontecendo ao seu redor. E você se conecta novamente com esses números, o seu objetivo se conecta novamente com esses números. 518, 4325. 518, 4325. Mais uma vez, crie essa meta, esse objetivo de forma muito leve, de forma muito gostosa, com pessoas queridas. Já se veja comemorando, celebrando com pessoas queridas esse objetivo. 518, 4325. Respira fundo. Expira. Aos poucos vamos para a sequência numérica de 9 dígitos. 189 543 210. 189 543 210. Sequência numérica de 9 dígitos. E você escolhe um desses números que você gosta mais, imagine ele muito brilhoso, muito distante do seu corpo físico, muito distante, e essa cena acontecendo e sendo iluminada de uma forma muito poderosa, de uma forma muito forte por esses números. 189 543 210. 189 543 210. Conecte mais uma vez, sequência numérica de 9 dígitos. 189 543 210. Expira fundo. Expira. Inspira mais uma vez. Expira. Conecte mais uma vez. Visualize esse objetivo tendo sido já realizado, tendo sido alcançado. E você, junto com pessoas queridas, pessoas que você ama muito, já celebrando essa vitória, porque você merece. 189 543 210. 189 543 210. Expira, expira. Você tem visto a realidade que você tem visto. Você tem vindo para a realidade que você é. Olhe para todos os dias, do 1º ao 24º. E você verá que o seu amor é sem fim. Olhe o mundo como você olha com amor. Olhe no sentimento como você o construiu. Olhe com o sentimento como na criação eterna. E você verá
para o amor como se para a eternidade. Você vem para ele para sempre e você fica com ele para sempre. O Criador, o seu Deus, criou você como amando as pessoas. Amor é vida e vida é amor. Exiba o amor onde você comparecer. Exiba o amor naqueles lugares onde você estiver e pré-determine a si mesmo. O amor pode não ser expresso em palavras. O amor pode não ser expresso por sentimentos. No entanto, suas ações são amor onde você cria. Então o Grabovoi vem com conceitos extremamente profundos. Hoje ele dá um ênfase novamente na parte do amor, que nada mais nada menos é do que a tecnologia mais avançada para a criação de eventos que existe em todo o universo, né? Em todos os universos existentes. Ele vem com conceitos de eternidade, como sempre, que é o coração dos ensinamentos dele. São tecnologias avançadíssimas para criar eventos, para fazer o controle, que é o que ele fala, né? Ou você manifestar algo que você precise. São tecnologias poderosíssimas para um processo de cura interna. E você, terapeuta integrativo, você sabe do que eu estou falando. Antes do seu cliente virar a chavinha para ele começar a mudar a situação que ele se encontra, aquela dor, né, que ele traz no seu consultório quando ele vem te procurar, quando ele vai fazer esse processo, existe um trabalho prévio de cura interna para que ele se abra para essa mudança, para que ele se abra para essa... Quando se trata de algo profundo, de um trabalho profundo, energético, existe o processo da cura interna antes da mudança da situação. Aquilo que a gente vive, que está ao redor da gente, é reflexo. É como se nós fôssemos antenas. E a gente sintonizasse onde a gente quer sintonizar para a gente chegar até onde a gente quer chegar. Então, somos antenas, somos verdadeiras antenas, e que as vibrações que nós coletamos, que as nossas antenas coletam, podem ser vibrações mais baixas, da forma que a gente escolher, ou vibrações mais altas. E quando a gente começa a sintonizar com uma vibração mais elevada, a gente começa a fazer um trabalho interno de ressignificação de muitos daqueles sentimentos que são mais densos relacionados com a situação que a gente está passando e começa a fazer uma mudança, né? E essa mudança interna, a partir dessa vibração, né, que a gente está sintonizando, começa a reverberar em mudanças externas também. Em mudanças materiais, mudanças físicas, mudanças na vida prática, na vida rotineira. Nas mais diversas áreas, incluindo a área que o seu cliente está com problema hoje. Então, antes dele fazer essa mudança externa, ele vai começar a sintonizar como se ele fosse uma anteninha de rádio. Essa sintonização, ela está relacionada com esse processo de limpeza, de mudança interior. Então, vem a mudança de sintonização, e depois essa mudança interior, e depois essas mudanças ao redor. Então, o seu cliente ele começa a fazer um processo de autocura, de limpeza interna, antes da mudança acontecer. É um processo profundo. Quando se trabalha Grabovoi, se trabalha no fundo do fundo do fundo. Né? Ele é muito mais do que dinheiro, sequência para ganhar dinheiro inesperado. Os números de Grabovoi, eles podem trabalhar toda essa mudança interna no seu cliente, né? E de forma muito rápida e de forma muito eficaz. E as mudanças externas, elas vêm como consequência do que o seu cliente está sintonizando. E ele começa a sintonizar uma frequência alta, porque Grabovoi não trabalha com frequência baixa, porque ele trabalha só com eventos construtivos. Ele só trabalha com melhorias, com a criação de eventos positivos
independentemente se é uma melhoria de algo que já existe ou se é algo que está sendo criado do zero, sempre de forma harmônica e construtiva. Porque o Grabovoi, nas práticas dele, também são usadas tecnologias com o uso da consciência, tecnologias com o uso espiritual, né, da nossa estrutura espiritual, tecnologias com o uso da nossa própria alma, da nossa essência, e a tecnologia do amor também, né, que é uma tecnologia avançadíssima. A tecnologia mais avançada que existe é a tecnologia do amor. Então, o seu cliente, para ele se antenar, para ele começar a mudar a vibração, para ele se sintonizar naquilo que ele quer, é um trabalho contínuo e gradativo, né? Não é um trabalho instantâneo. Isso não significa que vai demorar. O fato de ser gradativo não significa que vai demorar. Pode ser muito rápido. Mais rápido do que outros trabalhos que ele esteja fazendo com outros profissionais. Ele vai turbinar isso aí. Mas pode ser muito mais rápido do que se você trabalhar com ele só com outras terapias que você tem dentro do seu portfólio. Não que elas não funcionem, vão funcionar, mas ele turbina. Tá? Ele turbina porque é algo consistente, porque é algo rotineiro. Né? O trabalho do Grabovoi tem muito a ver com rotina, com uma mudança de rotina voltado para essas práticas, para que as coisas comecem a se reorganizar. Claro, não são só as práticas. Né? No meu método Funil Sempre Fluindo, eu não ensino somente as práticas. Tem outras ferramentas estratégicas, né, do ponto de vista prático, do ponto de vista diário, do aqui e agora, que o seu cliente ele vai fazer para que ele possa chegar até onde ele quer chegar, né? Então, somente as sequências numéricas é extremamente poderoso, mas lembremos que a gente está em estado material, a gente é físico. Algumas ações práticas são importantes para mudança da vida prática também. Né? E eu, como já comentei bastante com vocês aqui, eu me sinto bem à vontade aqui nessa comunidade linda, aqui nessa comunidade rica aqui do Sempre Fluindo, eu sou muito prática, eu sou muito aterrada. Né? Então, para mim, nada adiantaria Grabovoi se não pudesse trazer para a vida diária. Ficar só, né, fazendo assim com a mãozinha e fazendo as concentrações, ou sentar em lótus, né, e se sentir além dessa realidade, porque é legal, não faz sentido. Né? Tem que ter um motivo, né? Tem que ter uma motivação prática, né? Tem que ter um objetivo prático fazendo aquilo, né? Então, por isso que várias pessoas que eu comento, inclusive a prática da meditação, que é extremamente eficaz para várias áreas da vida, inclusive a expansão consciencial e inclusive áreas da saúde, algumas pessoas ficam meio desanimadas. Ou seja, são pessoas muito práticas, são pessoas que querem resultados práticos e fazer coisas práticas. Então, só sentar para se concentrar pode distanciar um pouco o seu cliente da vida real. Né? E aí ele fica muito no etéreo e ele não coloca o pé aqui e agora para a coisa acontecer. Tá? Então é um ponto que eu queria trazer para você. E agora vamos, né, à dica, a dica poderosa para os seus atendimentos de terapias integrativas, trabalhando com o número de Grabovoi, que eu sempre deixo aqui, né, ou no início ou no final do nosso exercício que a gente faz, né, na nossa jornada de autotransformação aqui, usando aqui o livro incrível, né, do cientista Grigori Grabovoi, que é o livro dos métodos de concentração. Então, essa dica é a seguinte. Alguns clientes que você vai encontrar dentro do seu consultório para aplicar alguma terapia que você tenha aí na sua carteira de terapias, nas suas especialidades, incluindo os números de Grabovoi, ele pode ser acelerado ou ele pode ser muito lento. Ele pode ser acelerado demais ou ele pode ser lento demais. Nenhum dos dois é interessante, porque se ele for lento demais, ele pode demorar muito a manifestar, ele pode sabotar algumas práticas, ele pode sabotar alguns passos importantes nessa trajetória de mudança.
Então é importante você puxar, né? Puxar ele para acelerar mais. Se ele for muito acelerado, você também tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque ele pode enfiar os pés pelas mãos e isso pode impactar o resultado final também. Então, eu já tive dos dois perfis. Eu tô te falando que o ritmo do seu cliente, se ele estiver fazendo um trabalho de número de Grabovoi dentro de um pacote, seja junto com uma outra terapia, ou seja sozinho, somente os números de Grabovoi, o ponto que eu trago aqui para você, querido terapeuta, é o seguinte: tente, junto com ele, já que é um pacote que ele vai sempre encontrar com você durante algumas sessões aí, tente aproveitar essas sessões para calibrar junto com ele esse ritmo. Por quê? Porque se ele pegar esse ritmo durante o pacote, assim que terminar o pacote, ele continua com as práticas do Grabovoi, até a situação ser completamente mudada, ele já vai continuar, ele vai tender a continuar nesse ritmo. Se você deixa ele num ritmo muito lento ou no ritmo muito acelerado, isso pode impactar o resultado final e ele pode se manter nesse mesmo ritmo, ou lento ou acelerado, depois que terminar o pacote. E isso pode comprometer o resultado. Então o problema não é ele ser lento ou ele ser acelerado, o problema é isso impactar no resultado. Lento demais pode atrasar muito, pode retardar muito esse processo de mudança, de autotransformação do seu cliente, e acelerado demais ele pode enfiar os pés pelas mãos. Fazer um passo antes de algumas mudanças que deveriam ocorrer. Existe uma forma certeira, uma forma extremamente eficaz, né? Uma forma imbatível de trabalhar com o seu cliente de terapia integrativa, usando o número de Grabovoi numa ordem específica de determinados grupos de sequências numéricas. E eu passo isso para os meus clientes, né? E eles têm resultados incríveis. Então, quando a gente começa a passar, o famoso, né, aquele jargão, passar o carro na frente dos bois, isso pode afetar esse processo, né? E, consequentemente, aquele objetivo que o seu cliente tem quando ele te procura no seu consultório, né? Então, sempre tente calibrar esse ritmo. Sempre deixe ele num ritmo em que ele curta o processo, em que o processo seja gostoso para ele, que ele consiga degustar esse processo e, ao mesmo tempo, que esse processo também possa favorecer uma transformação num ritmo agradável, né? Num ritmo que não seja tão lento. Então, se acelera demais, ele pode perder a incrível oportunidade de degustar o processo e, ao mesmo tempo, ele pode enfiar os pés pelas mãos em relação ao passo a passo. Se ele for lento demais, ele pode demorar muito a alcançar e, ao mesmo tempo, há um delay, né? E isso pode afetar até a motivação dele continuar nesse processo, dele continuar nessa trajetória buscando a autotransformação, trabalhando essas práticas. Então eu deixo com você aqui, querido terapeuta, uma dica, né, para os seus atendimentos. Eu espero que você aplique o quanto antes, né, para os seus clientes que você já aplica os números de Grabovoi. Deixo aqui um caloroso abraço, sinta-se profundamente acolhida aqui na nossa comunidade do Sempre Fluindo. Eu me sinto honrada de trabalhar, né, por um grupo que transforma vidas, né, são os terapeutas complementares. Deixo aqui um caloroso abraço. Vamos, né, nos encontrar amanhã no 25º dia do mês dos exercícios da nossa jornada de autotransformação do livro Métodos de Concentração do cientista Grigori Grabovoi. Um caloroso abraço, namastê, fique com Deus, nos vemos amanhã. Tchau, tchau.